Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulang ghayate girim Jadkri patamaham bande Shri Guru Dinatarana. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraye Sirup Sanatana Bhatta Raghunath Sijiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavat, canto 1, capítulo 1, verso 11. Os rishis sábios de Naimisharanya, reunidos na floresta de Naimisharanya, estão glorificando o orador, a quem eles iam fazer perguntas, Suta Goswami, e também as escrituras. Bhurini bhuri karmani shrotavyani vibhagasaha atas sadhotra jatsaram samudhitya manishaya bruhi bhadraya bhutanam jednatma suprasidati. Há muitas variedades de escrituras, e em todas elas há muitos deveres prescritos, que podem ser aprendidos somente após muitos anos de estudo de suas várias divisões. Portanto, ó sábio, seleciona, por favor, a essência de todas essas escrituras e explica-as para o bem de todos os seres vivos, para que, através de tais instruções, seus corações se satisfaçam plenamente. Significado, Swami Prabhupada. Atma, ou eu, distingue-se da matéria e dos elementos materiais. É de constituição espiritual e, assim, nunca satisfeita por qualquer quantidade de planejamento material. Todas as escrituras e instruções espirituais destinam-se à satisfação desse eu, ou Atma. Existem muitas variedades de abordagens que são recomendadas para diferentes tipos de seres vivos, em diferentes épocas e em diferentes lugares. Consequentemente, o número de escrituras reveladas é inumerável. Existem diferentes... Você falou aqui em Swami Prabhupada, a alma é diferente da matéria, é a constituição espiritual. Por isso é que a alma não pode se satisfazer só somando planos materiais. Ou seja, se a gente fizer só plano material, vou fazer isso, vou ser feliz. Ganhar dinheiro, vou ser feliz. Vou casar, vou ser feliz. Ter filho, vou ser feliz. Ficar rico, vou ser feliz. Comprar carro, vou ser feliz. Viajar, vou ser feliz. Se não tiver conexão com a alma, junto com isso, a prática espiritual, nada disso pode se fazer, porque a alma é diferente do corpo. Ou seja, diferente, a matéria é diferente de espírito. Por isso que essas coisas sozinhas, pode ser o plano que for, somando todos esses planos, mesmo se esses planos forem satisfeitos, não pode dar felicidade, porque a alma é de constituição
espiritual. Esse motivo. Vamos lá. Consequentemente, o número de escrituras reveladas é inumerável. Ó, Existem falou diferentes... outra coisa aqui. Todas as escrituras espirituais são destinadas à satisfação desse eu alma. Há muitas variedades de abordagem, diferentes tipos de seres vivos, ó, diferentes tempos e lugares diferentes. Ou seja, existem nessas várias escrituras védicas, tem também as abraâmicas, são dadas para diferentes tipos de pessoas, são dadas para tempos ou lugares diferentes, a diferentes tipos de classes sociais e espirituais, Varnashram, ou seja, ó, são inumeráveis, porque cada pessoa é individual, cada um está num país, num lugar, cada um está num tempo. Agora nós estamos aqui, passado 5.000 e poucos anos em Kali Yuga, 500 e poucos anos depois de Chaitanya Mahaprabhu, 2.000 depois de Jesus Cristo. Quem nascer daqui 200 anos já vai estar em outro tempo. E estamos nessa parte do mundo. Então, outras pessoas estão em outra parte do mundo, outro lugar. Então, são dadas instruções diferentes para vários tipos de pessoas em várias situações da vida. Por esse motivo, são inúmeras as escrituras reveladas. Há diferentes métodos, de novo, há diferentes métodos. e deveres prescritos recomendados nessas várias escrituras. Levando em consideração a condição decaída das pessoas em geral nesta era de Kali, os sábios de Naimisharanya sugeriram que Shri Sutta Goswami relatasse a essência de todas essas escrituras, porque nesta era não é possível que as almas decaídas compreendam e se submetam a todas as lições de todas essas várias escrituras em um sistema de Varnashram e Ashram. Igual o São Prabhupada estava falando esses dias, estava escutando. Existem 4 Vedas, originalmente são 4 Vedas. Rig Veda, Atharva Veda, Sama Veda e Jajur Veda. Esses Vedas, se alguém for estudar sozinho, ou mesmo com alguma ajuda, muito difícil de ser compreendido. É bastante complexo. Por esse motivo, você vê os sábios, ó, levando em consideração que a gente, nessa era de Kali, é uma condição degradada, esses sábios sugeriram a Sutta Goswami para que falasse a essência de todas as escrituras. O benefício nosso ia vir nessa era de Kali, no caso a gente que está aqui nela agora. Quando eles se reunirem na Misharanya, a era de Kali estava para entrar, estava na transição de Dwapara para Kali Yuga. Eles fizeram as perguntas, requisitaram o Sutta Goswami para dar a essência de todas as escrituras, para ajudar aqueles que iam vir encarnar nessa terra, nessa Kali Yuga. A sociedade A sociedade Varna e Ashrama era considerada a melhor instituição para elevar o ser humano à plataforma espiritual, mas devido a Kali Yuga, não é possível executar as regras e regulamentos dessas instituições. Tampouco é possível para as pessoas em geral romper completamente as relações com suas famílias, como prescreve a instituição Varnashram. Toda a atmosfera está sobrecarregada de oposição. E considerando isso, pode-se ver que a emancipação espiritual para o homem comum nesta era é muito difícil. A razão pela qual os sábios apresentaram esse assunto a Shri Sutta Goswami é explicada nos versos seguintes. você vê, difícil de executar Varnashram Dharma, igual falou ali no Gita, está lendo segunda. Se alguém rouba terra de alguém, sequestra a esposa de alguém, ateia fogo na cara dela, ser morta. Se alguém fizer isso, se alguém
fizer de acordo com o Varnashram Dharma, eles vão falar que ela é que está errada. Então, cumprir Varnashram Dharma nessa era é praticamente impossível. Igual falou, não é possível executar as regras e regulações. A gente não vive numa sociedade onde esse Varnashram Dharma existe na mais pura forma. E sem Varnashram Dharma, a sociedade vira o que virou hoje. Líderes que não conseguem tomar conta nem deles mesmos e toma conta de uma sociedade inteira. Então vira esse caos total que está aí. Onde não tem nenhuma liderança que pode fazer as pessoas elevarem o objetivo da vida, que é compreender Deus e ter uma vida equilibrada de acordo com as regras do Varnashram Dharma. A falta disso faz o que virou isso, o que virou hoje, né? Depressão, remédio, droga, loucura, todo tipo de coisa. Pela falta de Varnashram Dharma. Considerando isso, ó, emancipação espiritual para o homem comum nessa era é muito difícil. Quer dizer que é raro alguém buscar uma prática legítima nessa era. A maioria quer uma coisa rápida, igual eu estava falando esses dias. Vou pagar tanto, eu quero fazer, vou fazer um retiro, vou pagar R$ 5.000, em uma semana eu quero elevar. É mais fácil assim. Eu vou dar alguma coisa para o pastor, ou doação para algum sannyasi ou pastor, e assim eu vou ser liberado. Que é mais fácil, uma coisa rápida. Ou vou tomar alguma coisa e vou ter algum avanço espiritual. Então, nada disso vai realmente fazer alguém progredir. A emancipação para o homem nessa era é muito difícil. Por quê? Ele deve seguir algumas regras e regulações para o avanço espiritual. Como a oposição nessa era é grande, é muito difícil alguém entrar nesse caminho. Vai ter que ir contra a grande maioria das pessoas. Vai ser criticado também se seguir alguma coisa. Ah, para que está fazendo isso tudo? Besteira. Simplesmente vão viver a vida, cantar e dançar junto, beber até cair no chão, qual que é o problema? Vão curtir, a vida é curta, é melhor aproveitar ela enquanto é tempo. Eles vão falar assim, a maioria vai falar assim. Então é raro alguém que fica firme, igual nosso Acharyas Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur falou para os discípulos antes de deixar esse mundo, reuniu os discípulos, falou para eles, eu quero que vocês pregam essa missão de Rupa Raghunatha e fica firme, e mesmo se vocês verem que ninguém no mundo inteiro aceitem, ainda assim vocês devem ficar firme e pregar essa mensagem. Se uma pessoa aceitar, a missão já está cumprida. Isso a gente deve tomar para a gente, não no sentido de pregar, mas no sentido de praticar, mesmo se ninguém do nosso lado pratica. Manter firme na prática. Mesmo se a gente vê que ninguém está inspirado a praticar o nosso processo, principalmente no Brasil. É muito pouco. Então não deve se sentir desencorajado, deve manter firme. Nem que o mundo inteiro não siga, deve estar no bem da nossa própria alma e seguir firme. Isso falou aqui, ó. Nessa era é muito difícil. Alguém que tem essa firmeza. É porque nessa era é muito difícil, os sábios apresentaram a razão pela qual os sábios apresentaram isso para Suta Goswami é explicado nos versos seguintes. Uma coisa aí nesse? No verso 12. Sutta janasi bhadram te bhagavan sattvatam pati
Devakyam Vasudevasya Jato Jasya Chikirshaya. Todas as bênçãos a ti, ó Sutta Goswami. Você sabe para que objetivo a personalidade de Deus apareceu no ventre de Devaki, como filho de Vasudeva. Você sabe disso. Significado, Swami Prabhupada. Bhagavan significa o Deus Todo-Poderoso, que é o controlador de todas as opulências, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. Esse é o significado da palavra Bhagavan. Igual a gente fala Deus aqui no Ocidente, em sânscrito, essa palavra, resumindo toda pessoa de Deus, é chamada, sem especificar qual forma, igual a gente fala Deus aqui, não é especificada a forma. Em sânscrito é Bhagavan. Igual em árabe é Allah, em sânscrito a gente fala Bhagavan. Significa Deus Todo-Poderoso. O jeito de falar Bhagavan. E se for etimologicamente, Bhagavan significa isso. Aquele que tem todos os poderes, no mais alto nível, poder, fama, beleza, conhecimento e renúncia. As 6 opulências. Esse é o significado de Bhagavan. Então, Ele é o protetor de seus devotos puros. Embora Deus esteja igualmente disposto para com todos, ele sente inclinação especial por seus devotos. Sat significa a verdade absoluta, e as pessoas que são servos da verdade absoluta chamam-se Sattvatas. Badrante, ou bênçãos a ti, indica a ansiedade dos sábios de conhecer a verdade absoluta através do orador. O Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, apareceu para Devaki, a esposa de Vasudeva. Vasudeva é o símbolo da posição transcendental em que acontece o aparecimento do Senhor Supremo. você vê, isso aqui foi eternizado na canção de Bhaktivinoda Thakur, Bhoga Arati, quando oferece Bhoga. Bhoga é o alimento que é oferecido para Krishna antes de se tornar prasada. Enquanto Krishna não aceitou chamar de Bhoga. Bhoga é aquele alimento que não está ainda santificado. Bhoga Arati é aquele Arati, a adoração onde é oferecido esse alimento. Eternizado nessa canção Bhaktivinoda, que ele fala Bhaja Bhakatavatsala Shri Gaura Hari. Shri Gaura Hari Sohi Gostha Bihari Nanda Jashomati Chitahari Bhaja Bhaka. Isso tem no YouTube, tem Swami Prabhupada tocando, cantando com harmônica, ele tocando harmônica e cantando. Bastante profundo e bonito. Essa canção começa com isso que falou aqui, ó, essa qualidade de Krishna e Gaura Hari Chaitanya Mahaprabhu, que apesar dele ser disposto igual o sol, manda luz para todos, sem discriminação, para esse ou para esse, não. O sol manda para o mundo inteiro. Deus também é misericordioso, bondoso, amoroso com todo mundo. Mas ele tem inclinação especial para aqueles que tentam servir ele com sinceridade, humildade e sinceridade. Então isso significa Bhakta Vatsala. Vatsala quer dizer aquele que tem um amor paternal, maternal pelos Bhaktas. Bhaja Bhakta Vatsala. Adore esse Senhor Supremo que tem amor parental para seus devotos. Sente inclinação especial pelos devotos. Por isso que a gente deve se tornar devoto. Se Deus tem inclinação especial para devoto, e a gente tenta se tornar devoto, quem pode salvar a gente na hora da morte é Ele, a gente deve tentar se tornar devoto. Não é tão fácil assim, mas gradualmente. A gente for honesto com a gente mesmo, com os outros, o mesmo dentro e fora, sem duas coisas, e simples, e sincero e humilde,
que tentar adorar Cristo sem nenhum ganho material, seja de qual tipo for. Com honestidade, a gente pode um dia se tornar devoto, ganhar a atenção de Deus, Cristo, e pode ser colocado numa melhor situação na vida seguinte até ser realmente salvo, significa ser levado até Ele, a morar com Ele. Por esse motivo que a gente deve tentar ser devoto. Não é para ser feliz nesse mundo, e a morte vai vir mais cedo ou tarde, tem jeito de ser feliz aqui para sempre. Não é para sentir bem com a gente mesmo, ou fisicamente, ou mentalmente, nada disso. É para quê? Para ir ser salvo e ir morar com Ele eternamente. Lá sim, não existe nada que tem aqui, nascimento, velhice, doença e morte. Por esse motivo só, a gente deve tentar fazer isso. E automaticamente, se tentar fazer isso, tudo melhora. Então, não precisa separado disso, tudo melhora. Em todos os campos, seja material, espiritual, tudo melhora. Você vê, os sábios estão glorificando Sutta Goswami. Antes de fazer as perguntas, estão glorificando Sutta Goswami. Verso 13. Tanasusu samananam arhasyanganuvarnitum yaschavattarotanam khemayacha bhavayacha. Pode ler. Ó Sutta Goswami, estamos ansiosos para aprender sobre a personalidade de Deus e suas encarnações. Por favor, explique-nos os ensinamentos transmitidos pelos mestres acharyas anteriores, pois a pessoa se eleva tanto por pronunciá-los quanto por ouvi-los. Comentário. As condições para ouvir a mensagem transcendental da verdade absoluta são estabelecidas aqui. A primeira condição é que o público seja muito sincero e ansioso para ouvir. E o orador deve estar na linha de sucessão discipular do acharya reconhecido. Não é ouvir de qualquer jeito e nem escutar de qualquer um. Falou aqui, primeiro requisito, que aquele que ouvir deve ser sincero. Se alguém escutar e não ser sincero, pode ouvir a vida inteira que não vai ter nenhum resultado benéfico espiritual. Então deve ser sincero. Sinceridade significa ouvir sem o desejo de ganhar nada com aquilo, ou com o desejo de progredir espiritualmente e refletir naquela mensagem. E querer realmente escutar aquilo, sabendo que aquilo vai ser benéfico para a vida dela. E aquele que vai recitar deve ter a qualificação de que deve estar na linha de sucessão discipular. Melhor se for aquele que já é perfeito. Vai ter resultado transcendental, realmente. Mas esse é muito raro, por isso que esses perfeitos, às vezes, pedem a alguns discípulos para fazer isso. Eles são muito raros. Se fosse só eles que fizessem só em uma ou duas partes do mundo, ia ter a recitação do Srimad Bhagavatam. Por esse motivo, eles pedem a alguns para fazer isso. E, na verdade, vai ser benéfico para quem está recitando e para quem está ouvindo. Se essas duas qualidades estão presentes. Se esteja na sessão discipular, e os dois são sinceros. Quem está falando e quem está escutando. Essa é a qualidade para fazer efeito. Essa atividade que nós estamos fazendo aqui, que é recitar e escutar. Os dois ganham, não é só quem está recitando, não. Os dois ganham com isso, se tiver a atitude adequada. A mensagem. Mensagem transcendental do absoluto não é compreensível para aqueles que estão materialmente absorvidos. Sob a direção de um mestre espiritual fidedigno, a pessoa se purifica gradualmente.
Portanto, deve-se estar na cadeia de sucessão discipular e aprender a arte espiritual da audição submissa. No caso de Sutta Goswami e dos sábios de Naimisharanya, todas essas condições são preenchidas porque Srila Sutta Goswami está na linha de Srila Vyasadeva, e os sábios de Naimisharanya são todos almas sinceras que estão ansiosos para aprender a verdade. Assim, os tópicos transcendentais das atividades sobre-humanas do Senhor Shri Krishna, sua encarnação, seu nascimento, aparecimento ou desaparecimento, suas formas, seus nomes e assim por diante, são todos facilmente compreensíveis, porque todos os requisitos são cumpridos. Tais discursos ajudam todos os homens no caminho da realização espiritual. Então, esses tópicos vão poder ser compreendidos sobre as aparições de Cristo em suas diferentes manifestações, porque os dois aqui são qualificados, tanto Sutta Goswami quanto o Sábio de Naimisharanya. Sutta Goswami está na seção de Sukadeva Goswami, escutou. Sukadeva Goswami que escutou de Vyasadeva. E os sábios de Naimisharanya estão ali de forma sincera, ávido por escutar tudo isso de Sutta Goswami. Então os dois tudo vai ser compreendido pelos sábios. Tais discursos ajudam todos os homens no caminho da realização espiritual. Você vê, aqui ninguém é perfeito, nem quem está falando, nem quem está escutando. Mas se a gente tem alguma sinceridade, alguma coisa de boa deve vir, tem que vir. A gente pelo menos é honesto, está lendo com a tradução e comentário daquele que é perfeito, Swami Prabhupada, o livro de Vyasadeva, que fala Sukadeva Goswami, depois Sutta Goswami. Então a gente deve ter, se preencher esse requisito, algum benefício vai vir. Porque o Srimad Bhagavatam é transcendental, mesmo que a gente seja material, alguma coisa, se tiver a atitude adequada, vai vir para a gente. O Swami Prabhupada fala, a pessoa pular no rio, ela pode querer não molhar, mas ela vai molhar de todo jeito. Então, escutar e recitar o Srimad Bhagavatam, a mesma coisa. E pode não ser qualificado, não entender, aí se a gente fizer isso de uma forma honesta, alguma coisa vai vir para a gente, mesmo que a gente não perceba. É igual entrar num chuveiro e não querer molhar. Alguma coisa vai molhar. Mesmo que a gente não perceba, algum benefício vai vir. A gente só deve focar nisso. Para que está escutando? E com atenção e respeito, escutar e recitar. Quem lê e quem está escutando. No caso aqui, todo mundo está lendo, todo mundo está escutando. Mesma coisa. Alguma coisa aí? Dúvida? Quatorze. Apana samristinghoram janama vivasogrinam tata sadyo vimuccheta ajad viveti swayam bhayam. Os seres vivos, emaranhados nas complicadas redes de nascimento e morte, podem libertar-se de imediato cantando, mesmo inconscientemente, o santo nome de Cristo, que é temido pelo medo personificado. Carol, velho. Ah, Tá. Pode ir, Natália. Por enquanto eu não consigo. Haribol. Significado.
Vasudeva, ou o Senhor Krishna, a absoluta personalidade de Deus, é o supremo controlador de tudo. Não há ninguém na criação que não tema a ira do Todo-Poderoso. Grandes asuras como Ravana, Hiranyakashipu, Kansa e outros, que eram entidades vivas muito poderosas, foram todos mortos pela personalidade de Deus. E o todo-poderoso Vasudeva dota seu nome com os poderes de seu eu pessoal. Tudo se relaciona com ele, e tudo tem sua identidade nele. Aqui se diz que o nome Krishna é temido até mesmo pelo medo personificado. Isto indica que o nome Krishna não é diferente de Krishna. Portanto, o nome Krishna é tão poderoso como o próprio Senhor Krishna. Não há diferença em absoluto. Qualquer um, portanto, pode tirar proveito dos santos nomes do Senhor Shri Krishna, mesmo em meio aos maiores perigos. O nome transcendental de Krishna, mesmo quando pronunciado inconscientemente ou por força das circunstâncias, pode ajudar-nos a libertarmos-nos das redes de nascimento e morte. Igual fala até na escritura abraâmica, santificado, louvado seja o santo nome. Por quê? Porque o nome é poderoso. Falou aqui, ó. A gente pode sair das complicações do nascimento e morte simplesmente recitando o nome de Cristo. Esse é o processo dessa era. Que é temido, Krishna, Deus é temido pelo medo personificado. Fala Bhayam. O Swami Prabhupada chamava como? O pai dele era devoto, deu nome para ele. Abhay, Abhay Charanaravinda. Bhaya é medo, Abhaya sem medo. Charanaravinda significa Krishna. Aos pés de Krishna que deixa a pessoa sem medo. Por isso, Swami Prabhupada Gurudev falava que cantava aquela canção que tinha a ver com o nome dele. Abhaja Hure Manasi Nandanandana Abhaya Charanara Vindare. Abhaja Hure manualmente adore Nandanandana, o filho de Nanda Maharaj, Krishna. Abhaya Charanara Vindare. Isso vai tornar a pessoa destemida, ou seja, sem medo. Por quê? Porque Krishna é temido até mesmo pelo medo personificado. Igual o mantra de Nishinradeva, tem uma oração para Nishinradeva, fala: O Gram Viram Mahavishnu Jalatam Savator Mukam Nishinho Visanam Bhadram Mrityu Mrityum Namamyaham. A última fala: até a morte tem medo de Nishinradeva. A morte personificada tem medo da morte quando vê Nishinradeva. Então, o medo personificado, a morte personificada, tem medo do nome de Deus, de Cristo. A gente deve recitar ele sempre, todo dia, determinado tempo ou número de voltas, com atenção, todo dia ali, tentando progredir nele. Alguém faz isso, ele vai progredir, de certo. É impossível não progredir. Se alguém fizer isso todo dia, o mínimo que seja, pode começar até com 5 minutos, ou meia volta, e ir aumentando gradualmente, ele vai progredir. Por esse motivo aqui, ó. O medo é temido até, o nome é temido até pelo medo personificado, a morte personificada. Quer ver, nas outras religiões, mesma coisa. Todos eles têm o terço para recitar o quê? O nome. Por quê? Porque eles também sabem que é o nome que vai afastar a morte personificada ou o medo personificado. Através de recitar o nome, a gente se torna Abhay, sem medo. Claro que não vai vir de um dia para o outro, mas eles vão indo embora gradualmente. A gente vai ver que a gente vai ficando menos preocupado com as coisas. Gradualmente vai ficando menos preocupado com as coisas. E mais forte para encarar as situações da vida que vão vir. A gente quer que aconteça com a gente só coisa boa. Mas ainda assim coisa ruim vem. Por quê? É o nosso karma prévio. Ninguém pode falar eu só quero coisa boa.
Aí vem uma onda de coisa ruim. A próxima onda pode ser maior ainda. Às vezes onda boa, às vezes onda ruim. É de acordo com o que a gente já fez em outras vidas. Ninguém pode parar isso. Aí cantando o nome a gente pode encarar isso sem se deixar abalar e continuar firme. Cada vez vai ser abalado menos. E com a consciência de que ninguém é culpado, a gente é culpado. Por isso, isso não é tão fácil de fazer. É fácil de falar. Mas na hora que vem não é fácil de pensar dessa maneira. Por isso, que um dos versos mais importantes deste chamado Bhagavata é o verso que fala: Tate no campam, Xuxamip chamando, Bunjana Evatma Kritam Bipakam, Ridvagva Pubhi Vidadam Namaste, Divetadyo Muktipade, Sadaya Bhak. Fala, aquele que realizar, entender que os problemas que chegam até ele, ninguém é culpado, mas ele mesmo é o culpado, é fruto do próprio karma dele. E aceitando isso, continua glorificando Deus através de mente, fala e sentidos, essa pessoa vai ganhar misericórdia de Deus. Sadaya Bhak, Daya quer dizer misericórdia. É só essa pessoa que tem essa mentalidade. Por quê? Se vem um problema, uma pessoa foi o problema. Como que vai praticar? Vai ficar emaranhado naquilo, não vai purificar do karma, vai criar outros. Mas se vem o problema, a gente aceita, tolera e continua recitando o nome, a gente vai ser liberado. E aquilo veio pelo nosso próprio mau karma, agora está vindo para purificar a gente. Aceitou, purificou, continua recitando o nome. Essa é a maneira que a gente vai conseguir a misericórdia de Cristo. Não é fácil, mas através da prática diária, essa consciência vai vir cada vez mais. Cada vez vai afetando menos. Qualquer coisa ruim que vier vai afetando menos. E aí vai ficando mais fácil a prática. E do contrário, corre o risco de, até o final da vida, vir uma situação, hoje, amanhã está difícil praticar, hoje aconteceu isso. Aí, não, está difícil. Aí pode chegar a um nível extremo de dificuldade que a pessoa pode até refugiar em droga. Acontece muito. Não estou aguentando, vou beber. Vou usar alguma coisa. Muita pressão. Pela falta desse entendimento e prática. Mas se alguém é firme na prática, lendo, escutando, todo dia ali, associando, rejeitando a associação de materialista, fixo, sucessão discipular, firme fé nos acharyas, respeitando todos os profetas abraâmicos e todos os reais acharyas, sucessão discipular, lendo, recitando, pedindo por misericórdia, essa atitude vai vindo gradualmente. Ela não vai ficar mais, vai ficar cada vez mais forte. Qualquer problema que vier, ela vai ver. E a próximo problema não me afetou igual antes afetava. Então ela vai ficando igual rocha. Igual na Bíblia fala que Pedro significa pedra, rocha, que ninguém podia mover. A primeira palavra é guru. Guru significa também pedra. Significa pesado. Uma pedra pesada que ninguém pode mexer. Então a gente deve tentar ser isso, firme na prática. Não deixar nada abalar. E saber que tudo que vem é próprio karma. Se vier bom, karma bom, fica feliz. E material vai dar real felicidade. Se vier coisa ruim, também não fica. Não deixa de continuar a prática. E não culpa ninguém também por essa coisa ruim. Porque nenhuma folha de grama move se Cristo não deixar. Então, se veio, que a gente fez em outras vidas. Não significa que o outro não tem culpa ou que vai ser masoquista de continuar ou fazer amizade com quem faz mal para a gente. Não, não é isso. Significa que se vier pela ordem da providência, deve aceitar. Tentar manter a distância e aceitar. E se vier de novo, mesmo mantendo a distância, aceitar, tolerar e continuar a prática. Se fizer isso, a pessoa que fez algo errado vai voltar em dobro, sem a gente fazer nada. Então não precisa preocupar com isso. Então isso é uma coisa importante também. Essa de recitar sem parar, para não interromper
A gente vê muito fácil alguém começar a praticar e depois de um tempo, a pessoa pode até nascer em família de devotos. A gente vê muito isso. Ele pratica até 20, 30 anos. Quando chega a 50, parou de praticar. A gente vê isso muito. A gente deve manter firme com esse entendimento e todo dia ali tentando. Dúvida aí, pergunta? Ó, mesmo inconscientemente, esse nome pode ajudar a gente a libertar das redes de nascimento e morte. 15. Jatpada samrisaya suta munaya prasamaya naha sadhya punanti upasprista sardhunyapo nusevaya. Carol vai ler? Eu acho que eu consigo. Ó Suta, os grandes sábios que se abrigaram completamente aos pés de lótus do Senhor podem de imediato santificar aqueles que entram em contato com eles, ao passo que as águas do Ganges só podem santificar após um uso prolongado. Significado: os devotos puros do Senhor são mais poderosos do que as águas do sagrado rio Ganges. Pode-se conseguir benefício espiritual através do uso prolongado das águas do Ganges, mas é possível santificar-se imediatamente pela misericórdia de um devoto puro do Senhor. Na Bhagavad Gita é dito que qualquer pessoa, não importa se é nascida Shudra, mulher ou No, mercador. aí tá no nesse livro, né? Tá lendo Não, o Prabhupada? não me importa. Não, você tá lendo o antigo ou novo? Tá no Bhagavad Gita aqui nesse meu aqui. No seu tá na? É, Ah, então vai, tá bom. não importa se nascida Shudra, mulher ou mercador. Pode obrigar-se aos pés de lótus do Senhor e, por fazê-lo, voltar ao Supremo. Refugiar-se nos pés de lótus do Senhor significa refugiar-se nos devotos puros. Os devotos puros, cuja única opção é servir, são honrados com os nomes Prabhupada e Vishnupada, indicando que tais devotos são representantes dos pés de lótus do Senhor. Qualquer um, portanto, que se abrigue aos pés de lótus de um devoto puro, aceitando o devoto puro como seu mestre espiritual, pode purificar-se imediatamente. Tais devotos do Senhor são Desculpa. Tais devotos do Senhor são honrados em nível de igualdade com o Senhor, porque estão ocupados no mais confidencial serviço ao Senhor, visto que resgatam do mundo material as almas caídas que o Senhor quer de volta ao lar, de volta ao Supremo. Segundo as Escrituras reveladas, tais devotos puros são melhor conhecidos como vice-senhores. O discípulo sincero do devoto puro não só considera o mestre espiritual igual ao Senhor, mas também se considera um servo humilde do servo do Senhor. Esse é o caminho devocional puro. Hum. A água do Ganges só pode purificar a gente se tomar banho ali de forma prolongada e mesmo assim tem que entrar nela. Mas os grandes Vaishnavas, os Vaishnavas, almas associados eternos, parishados de Krishna Chaitanya Mahaprabhu, só de ver a gente pode ser purificado. Só de entrar em contato, de ver
Igual eu falo, sadhu sangue, sasekoi, lava mata, uma fração de segundo em contato com aquele tipo de devoto pode dar o benefício último da vida. O ganho, essa pessoa tem que entrar, não é só de ver, ela tem que entrar. Por isso tem o Kirtan de Bhaktivinoda Thakur, também fala isso. E, Gangara Parashahale Paschate Pavana Tomara Darshana Tomar Guna. O Ganges pode purificar, alguém entra na água, e aqui falou por um determinado período, mas o Vaishnava só de ver. Se a pessoa vê de uma maneira adequada, tiver algum sukriti, aquela ação de segundo pode dar o benefício último para ela. É muito mais importante do que a água do Ganges. Esses Nitya Siddha Parikara, almas eternamente perfeitas, igual Swami Prabhupada, o Gurudev, Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktivinoda Thakur, Keshav Goswami, todos esses. Então, se a gente abriga nos pés de lótus deles, a nossa vida pode ser exitosa. E mesmo quem nunca viu esse pode abrigar nos pés de lótus deles. Por quê? Porque através deles vão indicar o caminho para aquela pessoa, mesmo que ela nunca viu. Porque falou aqui, ó, esses Vaishnavas são iguais ao Senhor, ou seja, são associados eternos, a natureza deles é a mesma. Na verdade, eles têm mais poder para isso que o próprio Krishna. E se Krishna quiser, ele não faz nada sozinho. Krishna não faz nada por ele mesmo, ele faz através dos mensageiros dele. Igual o presidente de uma empresa, ele não entra em contato direto com os clientes. Quem que faz isso? Os funcionários dele que atendem os clientes. O Krishna é a mesma coisa. Ele não entra em contato direto com a gente. Ele é presidente do mundo inteiro. A gente é alma caída nesse mundo. Quem entra em contato direto é os mensageiros, ou que eles foram delegados poder para trabalhar ou fazer esse serviço. Igual os gerentes de uma loja fazem serviço para o presidente, para os clientes. Esse mensageiro faz o serviço para o presidente, que é Deus, para ajudar a gente, a alma condicionada. A gente pode entrar em contato direto com Cristo também. Por isso que não tem problema quando fala que Jesus é o mesmo que Deus. Não tem problema que fala. Igual falou aqui, mesma coisa, ó. Simples, sincero, devoto, não só considera o mestre espiritual igual ao Senhor, mas também considera um servo humilde, mas também se considera um servo humilde do próprio Senhor. Os dois. A Gurudev fala para a gente, é melhor esses mensageiros. Eles vêm nesse mundo com essa missão. E, no mínimo, a gente tem que desenvolver devoção a eles e a Cristo, a mesma coisa. Do contrário, nada é obtido. Isso sou eu que estou falando, as escrituras. Fala, tem um verso que fala isso, que aquele que desenvolveu a mesma fé no Guru do que em Krishna, essa pessoa pode receber devoção e entendimento transcendental. Do contrário, não. Só essa pessoa. Yasya deve parabhakti, yata deve tato guru, tasyate katita yataha prakashante mahatmanaha. Yasya deve é Deus, parabhakti, a devoção,
que tem devoção a Deus, Yatha Deve Tato Guru. Ele tem a mesma devoção para Deus e para si, Guru, Mahatmana. Essa pessoa é considerada devota, uma grande alma. Isso a gente deve tentar ter. E os cristãos têm, por que a gente não pode ter? Qual que é o problema? Os cristãos têm, eles falam que Jesus é Deus, é igual a Deus, não tem diferença. Então, eles focam em Jesus. Por que a gente não pode focar nos Vaishnavas? Qual é o problema? Os Vaishnavas são mais poderosos em termos de relação íntima com Deus do que qualquer mensageiro Abraão. Então, qual é o problema? É melhor focar nos Vaishnavas. São preocupados, eles não estão, eles não morrem igual a gente. Eles são Nitya Siddha. Nitya Siddha quer dizer eternamente perfeito. Por isso que quando a gente lembra deles no dia de aparecimento e desaparecimento, a gente não fala de que ele nasceu nem que morreu. Avirbhava, Tirobhava. Aparecimento e desaparecimento. Eles aparecem pela vontade de Krishna e desaparecem quando Krishna quer. Eles não têm nem nascimento, nem morte. Eles já venceram isso. Então eles vêm com esse poder, apesar deles serem serventes de Deus, eles vêm com esse poder de Deus para dar para a gente. A gente se mantém sobre a guia deles, fixo, sem especulação, e se a gente mantém sobre a guia deles, ao mesmo tempo vai ali, vai lá nos Praktas Sahajas. Eu quero ver uma coisa mais rápida, tá muito difícil, tem que seguir muita regra, cantando o nome, não estou vendo muito progresso, eu vou procurar outra coisa, outras linhas. Sei lá, vou numa coisa esotérica ali, vou tomar uma coisa ali, vou pagar não sei quantos mil para ir num retiro aí espiritual, tentar dar uma coisa rápida. Ou vou lá para o Radha Kunda nos imitadores Babaji, ver o que tem lá. Ou nessas linhas aí que hoje em dia tem na internet. Que na época de Kesha Goswami tinha 30, hoje deve ter mais de 100. Eu vou naquele lá, vou naquele lá. E como que os mestres vão ficar satisfeitos? Impossível. A pessoa não vai ser fixa. Nem os mestres vão ficar satisfeitos, nem ela mesma vai conseguir compreender alguma coisa do Gita, estimado Baba. Então, o segredo é manter fixo na sucessão discipular, igual falou aqui. Saber que isso é suficiente. Não precisa de nada além disso. O processo é simples, só seguir ele, ter paciência e continuar nele. Vai progredir. Vai ser de um dia para a noite. Se a pessoa for firme e determinada, ela vai progredir. Tendo fé e determinação, que esse é o processo dado pelos acharyas. Que veio de Krishna, a sucessão discipular. Então, não existe mais nada legítimo a isso. É só ter isso em mente que a pessoa certamente progride, sem perceber. Ela pode não perceber, mas vai estar progredindo. Quando se procurar outras coisas, ela pode achar que está progredindo, vai estar regredindo. Você pode dar alguma emoção material, ela pode achar que é espiritual, confundir. Ela vai estar regredindo. Enquanto no processo sério, pode achar que está acontecendo nada. É uma coisa interior e profunda, não vai mudar os sentidos externos ou nem não vai dar nenhuma emoção superficial. Então, ela pode achar que está progredindo, mas ela vai progredir ali. Então, esse é o caminho. Não tem muito segredo. É simples, ao mesmo tempo é simples, pode ser sim, ao mesmo tempo pode ser bastante complicado, depende da nossa atitude, né? Uma coisa aí? Evento. Mais um aqui, 16. Kova Bhagavatastasya Punyashlokeja Karmana Sudhikamonasnuyat Yassa Kalimalapaham.
Quem é que, aspirando a libertar-se dos vícios da era de desavenças, essa Kali Yuga, não desejará ouvir as virtuosas glórias do Senhor? Sabe, Comentário. A era de Kali é a era mais condenada devido às suas características briguentas. Kali Yuga está tão saturada de hábitos viciosos que há uma grande luta ao menor mal entendido. Aqueles que estão ocupados no serviço devocional puro ao Senhor, que não têm nenhum desejo de autoengrandecimento e que estão livres dos efeitos de ações fruitivas e especulações filosóficas secas, são capazes de sair dos estranhamentos desta era Você vê, complicada. ó, acabou de falar, confirmou aqui, estava falando, ó, aqueles que são livres de de especulações filosóficas secas. Aqueles que estão livres de especulações filosóficas. Significa o quê? De ideias fora das escrituras e dos Vaishnavas. Aqueles que estão livres disso. Você vê na linha de Siddhara Maharaj, que é outro Siddhi Bhaktisiddhanta Sarasvati, ele tem os 4 princípios e tem mais um outro, ele adicionou outro princípio para ser iniciado para receber Harinam na Chaitanya Sarasvati Mata. Qual que é? Não especular. Na nossa, eu falava a mesma coisa. Uma vez eu mandei uma carta para alguém que queria ser iniciado aqui, eu mandei a carta para Janata falar com o Gurudev, ele mandou exatamente isso. E a pessoa tinha que seguir os 4 princípios e também não especular. Do contrário, como que ela pode ser iniciada? Ela falou aqui, ó, especulações, se ela tiver livre de especulações filosóficas secas, eu estou pensando isso. Como impossível progredir assim. E outra coisa falou aqui, ó, não tem desejo de autoengrandecimento. A gente não deve praticar nada para autoengrandecer a gente em nada. Pelo contrário, a gente deve se tornar mais humilde. A gente vai vendo cada vez mais que a gente é mais insignificante com a prática. Do contrário, se a gente pensa que vai praticar e vai ficando cada vez mais superior, até o ponto extremo de autoengrandecimento, de achar que se tornou guru, pode salvar outras almas, aí a gente está indo no caminho totalmente oposto. A gente deve ficar livre disso, de autoengrandecer. O caminho é o oposto. Deve ficar mais humilde. Quanto mais praticar, mais saber que a gente é insignificante. E aí esse desejo de outras coisas não vai vir. Vai vir o quê? Cada vez se sentindo mais pecaminoso e mais caído. Esse é o caminho certo. Sem desejar auto-engrandecer com a prática, sem especulação filosófica seca. Isso é bem importante. Aqueles que estão ocupados em serviços que não têm esses desejos, pode ser capaz de livrar das desavenças dessa era complicada. A gente deve tentar ficar livre dessas coisas aqui. Vamos lá, os líderes. Os líderes do povo estão muito ansiosos para viver em paz e amizade, mas não têm informações sobre o método simples de ouvir as glórias do Senhor. Pelo contrário, tais líderes se opõem à propagação das glórias do Senhor. Em outras palavras, os líderes tolos querem negar completamente a existência do Senhor. Em nome do Estado secular, esses líderes estão promulgando vários planos todos os anos. Mas pelas complexidades intransponíveis da natureza material do Senhor, todos esses planos de progresso estão sendo constantemente frustrados. Eles não têm olhos para ver que suas tentativas de paz e amizade estão falhando. Mas aqui está a dica para superar o obstáculo. Se quisermos a verdadeira paz, devemos abrir o caminho para a compreensão do Supremo Senhor Krishna e glorificá-lo por suas atividades virtuosas, conforme descritas nas páginas do Srimad Bhagavatam. Aqui está a sugestão para superar esse obstáculo, para livrar dos vícios dessa era de desavenças. Qual que é os vícios? Ficar brigando com os outros, usar intoxicantes, fazer sexo ilícito, comer ou matar animais, participar de jogos de azar, tudo isso é vício. Ficar livre de vício é o quê?
glorificar e escutar as glórias de Deus. Só existe essa. Os líderes tentam fazer o mundo ficar pacífico sem isso. Qual que é o resultado? Cada vez pior. E na maioria das vezes, quando tem alguém desejando ouvir, aí a pessoa está enganando o povo. Ou seja, essa era de Kali, tudo é complicado. E se a gente falar, é melhor escutar. A maioria está enganando o povo, aí como é que fala para escutar? Então, não é escutar, mas tem a qualificação de quem escutar e quem que vai ler. A maioria que está lendo ou recitando, ou quem está escutando, tudo é enganado e enganador. Então, era de Kali, por isso fala, era de ignorância total. Seja em coisas espirituais, seja nas materiais. Era para ser assim. Então, por isso que eu falo muito difícil alguém realmente entrar no caminho espiritual legítimo. A gente tem essa fortuna, ter alguma fé nessa sessão discipular, e deve ficar firme nela cada vez mais. Olha o tanto de linha não legítima que existe hoje. Se a gente está nessa linha, a fortuna nossa é essa. É só manter firme, lutando, recitando, associando e continuar até que a morte venha. A gente cumpre o nosso dever aqui bem feito, pelo menos o máximo que a gente conseguiu. De forma honesta, já vai ser uma boa coisa. Na próxima vida, continuar o processo, ter a oportunidade de continuar uma situação melhor. Já é raro já hoje em dia. Aproveitar que já tem alguma fé em alguma coisa legítima e seguir nela. A maioria estão em coisas não legítimas, não vai ter benefício nenhum. A gente que chegou aqui numa coisa legítima, é só agarrar nela, ficar firme, aos pouquinhos progredindo. Sem segredo nenhum. Simples, né? Uma coisa aí antes de cantar? Nada? Nada. Posso Então, cantar, Prabhu? vamos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya 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 Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya 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 Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Haribo, Gaur Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Nitai Gaur Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Navika Giridhari Shri Radha Vinod Bihari Shri Radha Govind Ki Jai Shri Jai, Prabhupada Padma Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Sutra Shri Srimad Shri Bhakti Vedanta Narayana Goswami Guru Maharaj Ki Jai Om Jai, Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Sutra Shri Srimad Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jai, पनु गुरुवार की जय सर्वोस्वामी Jai, प्रभु की जय पंचतत्व Jai, गौर हरि की जय श्री वेद Jai, व्यास मुनि की जय जय श्री Jai, नवद्वीप धाम की जय श्रीमद् Jai, भागवत महापुराण की जय Jai, सुखदेव गोस्वामी श्री व्यासदेव सुत गोस्वामी पाद की जय Jai, श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रभात और महाराज की जय नमाचार्य श्री Jai, हरिदास ठाकुर की जय Jai, श्री पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय Jai, श्री वृंदावन धाम की जय श्री Jai, गौरवाद सेवनीज की जय श्री Jai, हरिनाम संकीर्तन की जय निताई Jai, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Hari, Hari, Bo. Haribo, boa Valeu, noite. boa noite. Obrigada, boa noite.